Olá, meninos. Tudo bem? Vejam só. Na outra semana, nós começamos a ver as partes de um texto dissertativo argumentativo e vimos basicamente como, ou tivemos uma ideia de como produzir uma introdução, e vocês fizeram a introdução das redações, eu já fiz a correção e vocês já viram basicamente o que mudar. E hoje nós passaremos a estudar o desenvolvimento. Como fazer o desenvolvimento de um texto dissertativo? Antes de mais nada, é necessário que nós tenhamos consciência de que ninguém escreve sem que tenha conhecimento do assunto. Então, ler muito, ou ler, se manter basicamente informado, ter conhecimento dos principais assuntos que são discutidos, de assuntos que são enfatizados nas mídias, é essencial para que nós tenhamos conhecimento dos temas mais relevantes e que estão em discussão, porque normalmente são temas que são abordados em textos dissertativos argumentativos. Então, como bem diz a frase, não se escreve sobre o que não se conhece. Iniciar um texto dissertativo já não é fácil. Nós vimos isso nas introduções, que não foi fácil iniciar. Imagine escrever sobre algo que você não tem conhecimento. Então, é necessário ler, buscar se informar, para que tenha conhecimento, pelo menos uma base de conhecimentos sobre diversos assuntos. Nós temos em uma redação, um texto dissertativo argumentativo, nós temos o tema, a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. O tema normalmente é dado por quem aplica a atividade, a prova em que seja cobrada uma redação. A tese, o ponto de vista defendido, os argumentos que você expõe para defender a tese que você mesmo considera e uma proposta de intervenção de acordo com esse tema abordado. Então, veja que é todo um caminho a ser percorrido para poder chegar ao término de uma redação, ao fim do seu texto dissertativo argumentativo. Obviamente, quando você pega um tema, como nós estamos trabalhando a questão da violência contra a mulher, surge uma tempestade de ideias. Por onde eu vou começar? Eu devo falar sobre o que, de fato? Eu sei que o tema em si é violência contra a mulher, mas o que eu vou abordar nesse meu texto? Eu sei que tem muita coisa para ser falada, mas exatamente o que eu vou falar e como eu vou falar. Então, é de imediato essa tempestade de ideias quando você recebe o tema ou quando você lê os textos motivadores. Mas é normal, é o primeiro contato que você tem com o tema. Então, é necessário que você leia com calma para poder organizar essas ideias e ver realmente qual aquela que você vai enfatizar no seu texto. Todo texto tem começo, meio e fim. E o texto dissertativo argumentativo, isso é muito marcado. Nós temos o começo com a introdução, o meio com o desenvolvimento e o fim com a conclusão. Então vejam como é bem delimitado a introdução, desenvolvimento e conclusão, começo, meio e fim. Nós já vimos que na introdução é apresentado o tema e a tese, e a partir de agora nós vamos enfatizar a questão do desenvolvimento, onde você apresenta os seus argumentos em relação à tese que foi exposta no primeiro parágrafo, na introdução, não necessariamente no primeiro parágrafo, mas o desenvolvimento você apresenta seus argumentos. Você vai defender, você vai mostrar por que você defende aquele ponto de vista que você expôs na introdução. No desenvolvimento é necessário que você defina o assunto. Na verdade, você já delimitou lá no início sobre o que você vai enfatizar, sobre o que você vai defender. Mas você tem que definir, porque senão você torna o desenvolvimento muito extenso. Definir seus objetivos, ou seu objetivo, e escolher o tipo de desenvolvimento mais adequado. Como é que você vai organizar? Eu acho que vocês lembram quando nós estávamos na introdução, algumas pessoas usaram dados estatísticos, outros mencionaram questão relacionada a livros, uma série da Netflix, que eu me recordo bem que eu li uma introdução. Outros fazem justamente aquele questionamento, finalizando sua introdução com uma pergunta, que basicamente será respondida ao longo do seu texto, no seu desenvolvimento. Então, você tem que buscar
um desenvolvimento que esteja adequado com aquele tipo de parágrafo que você utilizou. Se você utilizou dados estatísticos, então você deve retomar esses dados argumentando em relação a eles. Então, o desenvolvimento ele tem que estar interligado com a ideia que você expôs na introdução. Mas para produzir uma redação é necessário somente eu ter conhecimento de língua portuguesa? Nós já vimos também que não. Não é necessário você ter conhecimento apenas das regras de gramática ou dos gêneros, dos tipos textuais. É necessário que você tenha todo um repertório cultural. Por quê? Porque ninguém escreve sobre algo que você não conhece. Então, essa questão do repertório cultural é justamente onde nós vamos necessitar de conhecer diversos campos, seja ele relacionado à história, filosofia, educação, economia, cultura. São questões socioculturais que estão, na maioria das vezes, relacionadas muito com o que é vivido no social, no meio social. Então, produzir um texto dissertativo e argumentativo não é só conhecer de ter os conhecimentos de língua portuguesa, gramática, gênero, texto, e sim você abranger todo um universo. Então, o conhecimento, ter um repertório sociocultural é muito interessante, porque aí você relaciona o tema com conhecimento, seja lá, pode ser relacionado à história, filosofia, educação, economia, cultura. Esses conhecimentos vão aparecer como fundamentação de nossas ideias. Nós vamos usá-los para justificar aquilo que estamos falando. É como se precisássemos falar e comprovar nossa colocação. Para isso, usamos áreas diferentes, que dão certa cientificidade à produção textual. Você não vai falar o que você acha. Você tem que falar como se você realmente tivesse um conhecimento profundo ou mais aprofundado naquele tema que está sendo abordado. No caso da violência contra a mulher, retomando o que eu já disse, alguns mencionaram a questão de dados numéricos, mas aí é muito interessante quando você menciona a fonte, porque você sabe que aquele dado é verídico, que ele foi mencionado em um determinado jornal, em uma determinada imprensa. Ou quando você menciona um livro, que você sabe quem é o autor, que você sabe qual o título do livro. São elementos que vão enriquecer o seu texto, a sua dissertação. Mas para darmos continuidade às nossas produções, vamos lá produzir o desenvolvimento da nossa redação. Lembrem que vocês têm que produzir esse desenvolvimento relacionando com a introdução que vocês já têm, que já foi corrigida. Então, releiam os textos motivadores. Eu vou deixar aqui novamente o material. Leiam novamente, leiam com calma, releiam as introduções antes de produzirem o desenvolvimento e enviarem a atividade.